e na tua vida também, amém? Se coloca de pé, nós temos 3 formas de dizimar. Tem o QR Code atrás das cadeiras, tem a maquininha de crédito e débito lá com a diaconisa Juliana, e tem os gasofiláceos aqui em espécie, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, com sede eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero. Senhor, te quero mais. Indo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Amém? Estendam suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos por essas ofertas e por esses dízimos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor sempre proveu nas nossas vidas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, nos dá sabedoria para administrar esses valores, Senhor. Que seja usado da maneira correta, conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Declaramos bênçãos sobre cada CPF e CNPJ depositado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que entenderam esse princípio de dízimo e oferta, Pai, em nome de Jesus, que sejam abençoados. E aqueles que não puderam ofertar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar no coração a respeito desse princípio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Galera, o anunciante dos recados esqueceu de perguntar. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Sobe aqui, por favor. A gente quer orar por vocês como igreja. Quem fez aniversário essa semana? Quem mais? Glória a Deus. A Betina, o Jackson, a Marivete. Glória a Deus. Estendam suas mãos para cá. O Júlio. Glória a Deus, uma galera. Amém. Estendam as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida, Senhor, do Jackson, da Betina, da Marivete, do Júlio. Declarar, Senhor, uma porta aberta, um novo ciclo, que de forma profética eles possam estar acessando tudo aquilo que o Senhor preparou para eles nesse tempo. Senhor, nós declaramos bênçãos sem medidas, Pai, as janelas dos céus abertas sobre eles, um novo tempo, Pai, de intimidade contigo, de novas experiências, de experiências sobrenaturais com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, muita saúde, paz, alegria, Senhor, que eles possam crescer, Senhor, no chamado, no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Abençoa a casa, as finanças, Pai, a saúde física, emocional, espiritual. Declaramos como igreja o nosso amor sobre eles, um ano, Senhor, um novo ciclo cheio de bênçãos, Pai, e que eles possam testemunhar do que o Senhor tem feito e o quanto o Senhor é bom. Assim nós oramos, abençoamos, declaramos o nosso amor como igreja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção.
Amém. Quero chamar aqui agora para trazer uma palavra para nós, o presbítero Naiton. Aplauda o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Para quem não me conhecia, eu sou o Naiton. Talvez você nunca ouviu falar nesse nome, mas existe, tá? Meu pai, pergunta para ele. Deve estar assistindo hoje, nós estamos online pelo YouTube. Então, se você tem algum amigo, peça o link para a galera que está aí, que eles passam para vocês, tá? Que mais? Me esqueci da galera dos parabéns ali, mas eu só fiz um teste para eles. Os caras apavorados, né? Não vou receber oração hoje. Mas que Deus venha renovar vocês, um novo tempo. Amém, galera? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu entrego esse momento a Ti, cada vida aqui representada, cada coração. Que o Senhor venha com a Tua presença, Senhor. Independente de nós sabemos que o Teu amor nos alcança e que o Senhor venha nos alcançar nessa noite. Que o Senhor venha transformar, Senhor, nossos pensamentos, nossas atitudes e tudo aquilo, Senhor, que não agrada o Teu nome. Por isso, Pai, te convidamos, se faz presente no nosso meio. Que os teus anjos, Pai, estejam no nosso meio, nos ensinando e nos guardando, Pai, para que nós venhamos receber mais de Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Para quem já me conhece, eu sou um pouco chato. Por que a gente fala amém? Amém é concordância. Então, quando eu pergunto amém, é que você concorda. Daí você diz amém. Glória a Deus, eu concordo com essa palavra. Então, eu sou um pouco chato, eu gosto de me comunicar. Então, se eu falar amém, pode concordar, tá bom? Porque eu estou falando a palavra de Deus. Então, é importante que a gente esteja junto com um só espírito, um só coração, porque a presença de Deus vem em nós. Porque a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou mais no meu nome, ali eu estarei no meio. Então, isso fala de concordância. Amém? O que ligares na terra, se ligado no céu, fala de concordância. Amém, galera? Então, por isso que eu quero explicar para vocês. O amém, ele é importante, ele não é um cara que tem uma mania de falar, não é um cara que gosta de falar amém, é porque ele está declarando a palavra de Deus, e se você concorda, você diz amém, e isso é estabelecido no mundo espiritual e vem sobre a tua vida. Tamo junto? Aleluia. Cara, o que Deus me ministrou nesses dias, ou ontem, foi algo que talvez, por vezes, pega para todos nós. Talvez algumas estações da tua vida, tu já passou por situações dessa forma. Alguns me chamam de melancólico, alguns me chamam, né, de mimimi, de chorão. Mas quem nunca se perguntou por que eu existo? Quem nunca? Já se perguntaram isso? Por que Deus? Por que eu estou aqui? Por que comigo? Então, por vezes, em alguns momentos, eu me pergunto, eu vou citar eu porque eu me conheço desde pequeno, amém? Eu me pergunto, por que comigo? Por que isso acontece? Por que dessa forma? Eu não entendo muitas coisas, mas nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E, às vezes, em alguns momentos, eu já pensei, por que eu não esqueço de tudo que eu passei? Por que não é apagado da minha memória as dores, os sofrimentos, as perdas, as frustrações? Mas Deus permite que eu continue com essa bagagem na minha vida. Então, às vezes a gente vai se perguntar, talvez você não se pergunte hoje, ou já se perguntou um dia, e talvez vai chegar o dia mal para ti, e tu vai te perguntar, meu Deus, cara, por que isso acontece na minha vida? Aí tu olha para os outros e diz, meu Deus, todo mundo está feliz, está bem, e eu estou passando um perrengue, sim ou não? Se puderem colocar um fundo para nós, fica mais legal. Então, Deus me ministra sobre o reset de Deus. Isso que Deus me ministrou. Resetar é quando a nossa máquina, quando o nosso celular, ele está cheio de informações, e tu dá o comando e muitas vezes ele fica bugado, né? Muitas vezes ele trava, e a gente precisa reiniciar, resetar, dar início novamente. Então, esse foi o título que Deus me deu, depois de tudo que Ele já tinha ministrado. Porque eu nasci? Para que estou aqui? E o que eu quero dizer para você nessa noite, que você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro. Seus pais
pode não ter planejado, mas Deus certamente te planejou. Deus certamente sonhou contigo. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. É importante saber disso, sim ou não? Eu me alegro em saber disso. Embora o inimigo sempre tenta nos mentir e dizer que a gente não era para estar aqui. Por que acontece tanta coisa ruim sobre nós? Muito antes de nós ser concebido por nossos pais, Deus já havia sonhado, Deus já havia planejado. Ele foi o primeiro a pensar em nós. Se você está respirando hoje, se nesse momento você está respirando, não é sorte, não é o destino, não é coincidência. Você está vivo porque Deus quis criar você. Deus criou você e tudo tem um propósito. Amém? O fato de você estar vivo já diz que você tem uma oportunidade hoje de escolher o seu destino. Se a tua vida não terminou ainda, você ainda tem a oportunidade de escolher o teu destino. Então, embora muitas vezes nos questionamos, muitas vezes nos perguntamos: por que eu nasci? Por que eu fui criado? Por que eu não entendo meus pais? Por que eu não entendo a minha família? Eu já passei por isso, mas Deus está me curando. Amém? Assim como Ele vai nos curar. É um processo, não é um estalar de dedos, não é um piscar de olhos, é um processo. Amém, galera? Estão comigo? Glória a Deus, eu falei sobre o amém antes, então a gente já aprendeu. Salmos 139 foi que eu abri essa reunião. 139, versículo 15 em diante, fala assim. Salmos 139, versículo 15 em diante, diz assim: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos, eles são muitos, eu não consigo entender os teus pensamentos. Tu me criaste, Deus, do ventre da minha mãe, desde antes de eu ser concebido pelos meus pais, tu já tinha escrito os meus dias, mas os teus planos são muitos que por vezes eu não entendo o que tu queres para a minha vida, o porquê eu estou aqui, o porquê eu vivo. A palavra de Deus fala que todo ser que vive adora o Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos adorar o Senhor porque não entendemos o propósito dele para nossas vidas. Sim ou não? Muitas vezes a gente não entende, devido às circunstâncias, devido aos processos, devido aos conflitos nossos internos. Eu não entendo que Deus me criou, eu não lembro disso, que Deus me criou e me formou para adorar, como foi falado no louvor, para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo. Como assim? O Senhor cumprirá o seu propósito na nossa vida. Ele determinou cada detalhe do nosso corpo, biotipo, cor, pele, cabelo e todas as outras características, talentos naturais e uma personalidade única. Foi Ele que fez. Deus nos criou, e isso tem um significado muito profundo, mas só faz sentido na minha vida quando eu me encontro com Deus. Todos os propósitos, todos os planos, todas as palavras de Deus a meu respeito só fazem sentido quando eu tenho um encontro com Ele, quando eu olho nos olhos dEle, porque palavras de pessoas muitas vezes não me convencem. É apenas o Espírito de Deus que me convence. Ele me conta segredos do coração de Deus a meu respeito. Tamo junto? Então Deus tem um propósito para nossas vidas. E eu quero citar um exemplo, eu não vou abrir a palavra sobre isso, de Davi.
Davi foi um cara que foi ungido rei quando ainda era menino. Samuel foi à casa de Jessé, escolheram o rei de Israel, o sucessor de Saul. E ele chegando lá, ele observou alguns jovens bonitos, lindos, que estavam mais nas características que ele achava que era o correto. E Deus disse: não, não é esses aí, tem mais alguém. E Deus chamou Davi, que estava cuidando das ovelhas do campo e guardando as ovelhas de urso e leão. Mas o ponto que me chamou a atenção nessa história de Davi foi que o óleo veio sobre a sua cabeça. Samuel, que era o profeta de Israel naquele tempo, ele ungiu Davi com um chifre, com óleo, e declarou que Davi seria o sucessor de Saul, o rei de Israel. Mas não foi naquele tempo, ele teve que esperar um período. E depois, o decorrer da história fala que se levantou um gigante contra Israel, e Davi foi levar alimento aos seus irmãos na guerra, e ele pegou e viu aquele gigante afrontando os filhos de Israel, e ele se levantou: quem é esse incircunciso? Quem é esse impuro que se levanta contra o Deus de Israel? E ele foi e confrontou esse gigante chamado Golias, com a sua armadura, com a sua arma de guerra, que era uma funda e algumas pedras. E depois de ele derrubar esse gigante, ele ganhou uma arma de guerra, que era a espada de Golias, que ele sacou e tirou a cabeça de Golias. Mas o ponto que me chamou a atenção não foi esse ainda. O ponto que me chamou a atenção foi porque Davi recebeu um óleo sobre a sua cabeça, que traria sobre ele uma promessa que ele seria rei de Israel. E desse ponto em diante, para cumprir essa promessa, Deus guardou ele. Então, independente de onde ele estivesse, Deus haveria de guardar Davi, porque a promessa ainda não havia se cumprido. Amém? Então, ele recebeu o óleo quando menino, e ele foi à guerra para alimentar os seus irmãos, e ali ele entrou em uma batalha, e Deus o guardou, porque havia um propósito para a vida dele, e não havia se cumprido ainda esse propósito. Então, isso fala de nós. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes não sabemos porque estamos aqui, mas Deus tem um propósito. Deus te criou para um propósito, para adorar o nome dele. Então, desde o ventre da tua mãe, tu foi escolhido por ele. Então, se você tem um óleo, se já oraram pela tua cabeça aqui na frente, se já veio um óleo sobre a tua vida, ele vai te guardar. Palavras proféticas, como Samuel era o profeta, profetizou: tu serás rei de Israel. O óleo, a oração, a imposição de mãos fala de ativação sobre a tua vida. Então, Davi foi guardado por Deus, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. E depois a promessa se cumpriu, ele foi rei de Israel. Amém? Então, independente das tuas batalhas, das tuas guerras no dia de hoje, nessa estação, Deus vai te guardar, porque ele tem uma promessa sobre a tua vida. Amém? Aplauda o Senhor, porque ele é bom. Ele escreveu os nossos dias e determinou, e dessa forma ele te guarda. Ele te guarda, ele te guarda até que a promessa dele se cumpra na tua vida, cara. E isso é importante para que nós venhamos saber. A nossa vida só faz sentido quando entendemos o propósito que a gente tem. E quando eu estou me perguntando por que eu estou aqui, para que eu vim ao mundo, isso fala sobre mim. Estou vivendo sem um propósito, estou vivendo sem um sentido, sem uma rota, sem uma direção. Então eu paro. Todas as vezes que tu parou para perguntar algo, para olhar no GPS, tu não sabia para onde tu estava indo. Sim ou não? Porque se tu soubesse, tu não pararia. Tu não procuraria no Waze, no Google Maps. Tu não pararia para isso. Tu não prepararia para perguntar informação. Os homens não gostam de pedir informação. Sim ou não? Eles vão errado até o fim, até chegar numa rua sem saída. Nós somos dessa forma. Mas a gente precisa se quebrantar e se permitir ser moldado por Deus. Amém? Para que ele venha fazer a obra dele em nossas vidas. Então, todas as vezes que estamos sem propósito, nos perguntamos: para que eu vim? Para que eu fui criado? Por que eu nasci?
mas Deus escreveu todos os nossos dias, amém? E determinou sobre as nossas vidas. Abram em Jeremias 18, versículo 1 em diante. Jeremias 18, versículo 1 em diante. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Deus molda nossas vidas, assim como o oleiro molda o barro. Deus nos molda e nos transforma. E Ele nos criou, e Ele falou assim: acaso eu não sou como esse oleiro, que quando dá problema, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem como eu quero, eu quebro e faço de novo. Então, talvez é a tua situação hoje, um vaso quebrado, um vaso despedaçado, e não faz sentido tu ser quebrado, não faz sentido tu viver tudo o que tu está vivendo, mas Deus tem um propósito. Deus, na sua obra principal, Ele quer nos moldar. Moldar o quê? O nosso caráter. Moldar o quê? O nosso comportamento. Moldar o quê? De dentro para fora. Aquilo que está dentro de nós, muitas vezes é necessário quebrar. E como foi falado ali no 2, descer a casa do oleiro. Fala de humilhação, fala de se render, fala de colocar a cara no pó. E ali ele viu o que o Criador estava fazendo. Então, muitas vezes, quando somos um vaso que não está sendo útil para Deus, o que é necessário fazer? E por que não está sendo útil? Muitas vezes estamos cheios de orgulho. Amém? E o nosso orgulho não permite ser moldado por Deus. E a palavra de Deus fala: desce, levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá ele ouviu as palavras de Deus. E lá tu ouvirás as palavras de Deus, quando tu te render e se permitir. Existe um louvor tradicional lá dos caras que se criaram na igreja, da assembleia tradicional. Como é que é? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. A frase do Senhor: saudade não tem idade. Como é bom ter liberdade na presença do Senhor. E esse louvor fala muito sobre isso. Eu quero ser como um vaso na mão do oleiro.
Eu quero ser feito de novo se for necessário, para viver o propósito de Deus na minha vida. Eu quero que Ele me refaça, porque por vezes o tempo vai me desgastando, porque por vezes esse vaso é tão pequeno que não suporta mais o óleo que Deus quer derramar sobre a minha vida. Então nesse tempo Deus me quebra e eu sou virado em cacos, despedaçados, mas Ele vai me fazer de novo com todo amor, com todo carinho, para que quando vem a presença dEle permaneça em mim, e esse óleo eu vou carregar para minha vida e para minha família, e onde eu colocar os meus pés, a atmosfera é transformada, e tudo faz sentido na minha vida, o propósito é restaurado, é tempo de restauração, de restituição de Deus. Ele nos dá um reset, Ele faz de novo, para que quando a glória venha, eu suporte essa presença, eu permaneça com essa presença. Aplauda o Senhor, porque é necessário. Sem essa presença não somos nada, não permaneceremos de pé sem a presença de Deus. Como é bom estar na presença dEle. Ele precisa nos tocar nessa noite, Ele quer nos fazer de novo. E Ele estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando na roda. E isso fala muito do nosso orgulho, que nem tudo gira em torno de nós. Embora muitas vezes a gente quer tudo do nosso jeito, embora muitas vezes nós vemos Deus como um gênio da lâmpada, faço o que eu quero, na hora que eu quero, mas Deus tem um propósito para nós. E não é o contrário, não eu tenho um propósito para Deus, Ele tem um propósito para mim. E a roda gira conforme Ele quer, não é em torno de mim, não é no meu mundinho, mas é como Ele quer. E muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Ele nos quebra, nos tira da zona de conforto, mas é necessário. Quando eu diminuo, Ele cresce em mim. Quando eu me humilho, Ele cresce em mim. O amor dEle, o poder dEle, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente se rende, quando a gente se humilha, a gente fala: meu Deus, eu não consigo mais ter alegria da salvação. Meu Deus, não faz mais sentido para mim estar na tua casa. Meu Deus, quando tu começa a abrir o teu coração, Ele vem, o poder dEle vem e se aperfeiçoa. Eu creio que é como um manto. Quando coloco aqui na frente um manto preto ali, que é só para não aparecer algumas partes das pessoas, eu vejo que é como um manto que vem sobre nós. E tudo faz sentido. Quando eu me humilho, quando eu me jogo aos pés de Jesus, Ele vem com um manto sobre mim, e eu começo a ver as coisas da eternidade. Eu começo a não olhar apenas para mim, apenas para as minhas dificuldades, apenas para as minhas frustrações, mas eu saio dali renovado. Quando eu me levanto um novo homem. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele te levanta, Ele te chama de filho. Filho amado em quem eu me agrado. São palavras de Jesus a teu respeito, e nós precisamos entender essa palavra, que as palavras de Deus é verdade e elas nos libertam. Amém? Isaías capítulo 30, versículo 12 e em diante. Eu vou esperar vocês abrirem. Isaías capítulo 30, versículo 12. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. Quando deixamos de ouvir a palavra de Deus,
quando deixamos de viver essa palavra, é como um muro muito alto que está em ruínas. Já viram essas paredes? Muitas vezes a gente tem umas paredes por aí que tem umas fendas, umas brechas, vamos ver algumas emendas. E quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e de viver essa palavra, o nosso coração, a nossa fé começa a ficar abalada, e é como brechas. Amém? Brechas é onde passa uma multidão de influências. Eu posso falar mais pesado, uma multidão de demônios. As brechas, quando eu deixo de viver a palavra, quando eu deixo de ouvir a palavra, é como brechas na parede. É muito claro essa imagem, né? Já viram paredes velhas? E começa a vir muitos demônios. E isso influencia a nossa casa, a nossa vida. Amém? É importante saber dessa lição. E é como um muro que desmorona e nos quebra todinho. Ficamos em cacos. E como um vaso de barro quebrado. E esse vaso, não podemos mais pegar as brasas do altar e nem encher de água do poço. Então, essa água saciava a nossa sede. Essas brasas vêm do altar de Deus sobre nós. Tem uma palavra em Isaías que fala: me toca com brasas vivas do altar sobre a minha boca. Então são palavras que vêm do altar de Deus sobre nós. Então, quando não ouvimos mais a palavra dele, quando não praticamos mais a palavra dele, nós começamos a agir de uma forma que não agrada ao Senhor. E são como brechas sobre nós, que nos quebra como um vaso de barro todo quebrado, e não conseguimos mais carregar essa água que saciava a nossa sede. Então perdemos muitas vezes o sentido das coisas. Qual é o propósito sobre minha vida? Não conseguimos mais permanecer em Deus, mas Deus nos reseta para que nós viemos nascer de novo. Amém? Ele nos reseta, Ele limpa o nosso histórico, Ele limpa o nosso HD, Ele arranca o chip, Ele arranca as informações que nos levaram a não ouvir mais a voz de Deus, e faz algo novo em nós, e nós começamos um start novo, nós somos religados novamente com a conexão com o Pai, com a presença do Pai, com a santidade de Deus, e isso traz leveza sobre nós, isso traz alegria sobre nós, e nós temos um novo destino, nós temos um novo propósito de vida, e a gente quer mais de Deus, e a água vem sobre nós e permanece em nós, e as brasas vêm do altar e permanecem em nós, e nós começamos a ser incendiados por Deus, e os nossos olhos são transformados, a nossa boca é transformada, os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz de Deus. Por isso é necessário se humilhar aos pés de Jesus, porque Ele muda a nossa sorte, Ele restaura a nossa fé, Ele restaura o nosso HD, Ele restaura a nossa vida com Deus, e tudo faz sentido para nós. Aplauda o Senhor, porque nessa noite seremos resetados em Deus. Ele vai fazer algo novo, vai nos reiniciar. Nós precisamos disso. Ei! Ezequiel 37, do verso 1 em diante, fala dos vales de ossos secos. Quem conhece essa palavra é muito conhecida. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Viu a importância? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele,
porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobe sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército enorme, Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Essa palavra é muito conhecida como o profeta Ezequiel profetizando sobre um vale de ossos secos. Mas o que Deus me ministrou nesse dia foi que se havia ossos, houve vida um dia. Se havia ossos sobre o vale, um dia eles tiveram vida. E a palavra de Deus fala para profetizar vida. A palavra de Deus fala para profetizar vida. Então eles reviveram, eles voltaram, eles acordaram. Eles foram resetados por Deus quando eles viraram ossos, mas Deus não esqueceu deles. O interessante aqui é que não foi Ezequiel que clamou pelo vale de ossos secos. O interessante é que Deus mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos e disse: profetiza sobre o vale. Então, independente de como tu está hoje, independente se hoje tu está morto espiritual, Deus não se esqueceu de ti. Ele lembra de ti. E eu profetizo vida sobre vocês. Eu profetizo vida espiritual sobre vocês. Levanta, vale de ossos secos, volte a viver. E aqueles que receberam esta palavra, no 10 fala assim: profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército enorme. E o Espírito de Deus soprando em nós. Fala do ruá do Senhor. O ruá é uma palavra em hebraico que representa o fôlego de Deus, o sopro de Deus, vida em nós. Assim como ele fez com Adão no jardim do Éden, soprou e formou alma vivente. Assim ele fez sobre o vale de ossos secos. Assim ele fará sobre nós nessa noite. O ruá do Senhor, o sopro dele vai te levantar de onde tu está, vai te levantar do vale de ossos secos. Porque se hoje tu é osso seco, um dia tu teve vida, e o sopro de Deus levantou um exército. E você faz parte de um exército do reino de Deus nessa terra. Por isso eu declaro a palavra do Senhor no teu coração, o sopro de Deus sobre ti, o ruá do Senhor, para que tu venha como um exército forte nas mãos de Deus. Aplauda Ele. Ei, chorobobosô. Ele está aqui nessa noite. Ele pode ter te resetado, te reiniciado, te levado a um vale de ossos secos, mas o ruá dele, o sopro de vida dele, vai te levantar com poder, um exército poderoso nas mãos do Senhor, um exército poderoso, um enorme exército. Ele quer te renovar nessa noite, Ele quer te encher do sopro de vida, Ele quer te encher de alegria. Deus vai te dar uma vida nova a partir de hoje. A palavra do Senhor tem poder para te ressuscitar, tem poder para te restaurar. Ele te leva ao centro da vontade dele nessa noite. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
Quem encontrou diz amém. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, não foi, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para ti. Então, por isso que muitas vezes não entendemos os processos, os moldar, os quebrar de Deus. Tudo isso fala de processos em nossas vidas. O vaso na mão do oleiro é um processo que Deus faz novamente, Ele nos reseta. E são tempos de dor, são tempos de questionamentos. Muitas vezes a gente não entende, mas o Espírito de Deus revela os segredos do coração de Deus a teu respeito. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus. E eu preciso acessar essa presença. Quando eu acesso a presença de Deus, tudo começa a fazer sentido. A palavra de Deus, ela vem ao meu encontro e supre um vazio que há dentro de mim. A palavra de Deus vem ao meu encontro e eu saio renovado. Quando eu leio a palavra, buscando a presença do Espírito de Deus junto com a palavra, ela se torna vida em mim. Eu sou como o vale de ossos secos, eu volto a viver. Então o Espírito de Deus vem sobre nós, nos reconectando ao Pai. Sabe? A conexão do Wi-Fi com Deus é através do Espírito Santo de Deus. Sem essa conexão eu não acesso nada e nada faz sentido para mim. Então começa agora a buscar o Wi-Fi que leva à presença de Deus. Começa a se conectar com a presença dele, que tudo começa a ser transformado dentro de ti. Ele te traz amor, ele te traz esperança, ele te traz uma nova direção. Os teus olhos não conseguem enxergar, mas através do Espírito Santo a tua fé é acrescentada. A tua fé é acrescentada, o teu amor é acrescentado. Ele acrescenta aquilo que te falta. Ele te leva a andar quando tu está cansado, quando tu não consegue mais caminhar. Ele te dá força, ele te dá força ao cansado, dá vigor àquele que está abatido. Ele nos renova através do Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ele está sobre essa casa e Ele traz sentido às coisas que vêm do alto. No Teu nome, Pai, nós estamos aqui, Senhor. A Tua presença é real. A Tua presença transforma pessoas. E eu declaro nessa noite, Tu andando sobre esse templo, que a orla das Tuas vestes invada esse templo, que a Tua fumaça nos esconda, que haja reverência diante da Tua presença, que nós venhamos nos render a Ti nessa noite, que o nosso coração, todo o nosso entendimento, as nossas forças sejam voltadas para Te adorar nessa noite. Por isso, Pai, declaro o Teu nome neste lugar, confronta o nosso espírito, que o inferno retroceda e o Teu reino avance, no nome de Jesus. Eu declaro o Teu sopro sobre cada coração aqui representado, sobre cada família representada, no nome de Jesus. Receba o sopro do Espírito Santo na tua vida, para uma nova estação, para um novo tempo. Tudo faz sentido quando eu encontro a presença de Deus, quando eu acesso a presença através do Espírito Santo de Deus. E o que mais
chama a atenção daqueles que acessam a presença de Deus. Eles têm a sensibilidade de espírito e começam a observar que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A ardente criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus por adoção, através da presença do Espírito Santo. Tu te conecta, tu é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, e começa a viver as realidades do reino, começa a viver os propósitos de Deus na tua vida. Ei, nós não éramos nada, nós éramos esquecidos, nós éramos abandonados, mas o amor de Deus nos alcançou, Ele nos atraiu, Ele nos deu um novo destino, Ele nos colocou na presença dEle. Ele prepara uma mesa, Ele prepara um banquete diante dos nossos adversários. As taças transbordam. Deus te deu uma nova história. Tu não tinha nada, Ele te deu um novo destino, Ele te deu amor. Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só Deus tem as palavras de vida eterna? E é isso que nós vamos encontrar nessa noite, as palavras de vida eterna. Queime as carroças, queime, afunde os barcos e comece a viver a presença de Deus. Tudo vai fazer sentido. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que acessaram a presença dEle. Amém? Faz sentido, sim ou não? E eu declaro sobre vocês, o louvor pode subir, que o Espírito de Deus virá sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O Espírito de Deus virá sobre toda a carne, sobre todo o teu corpo. A palavra de Deus fala em Joel 2:28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão sonhos. Nos Atos dos Apóstolos 2:16 fala a mesma coisa. Sabiam disso? Fala a mesma coisa. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então eu declaro essa palavra sobre a tua vida nessa noite, que o Espírito de Deus seja derramado sobre ti, sobre toda a carne, da cabeça aos pés, que tu venha receber o Espírito de Deus sobre a tua vida nessa noite. Te coloca de pé no teu lugar.